Olá! Hoje a gente vai fazer uma coisa meio tipo uma arqueologia digital. Temos aqui um material de treinamento sobre o Windows 10, mas o interessante é que ele nos convida a cavar mais fundo. A gente vai redescobrir a antiga sala de máquinas do sistema, o painel de controle. Nossa missão aqui é entender por que essa ferramenta, que parece meio esquecida, sabe? Ainda é tão poderosa. Essa analogia da arqueologia é perfeita, viu? Porque o painel de controle é exatamente isso. É como achar uma cidade antiga debaixo de uma metrópole super moderna. A interface nova, menu configurações, ela foi feita para ser simples, rápida, para resolver, sei lá, 80% das coisas do dia a dia. Uhum. Mas o painel de controle ali estão as fundações, entende? Ali tem um nível de detalhe, de granularidade que simplesmente não foi migrado para a interface nova. Exato. E o guia já começa nos lembrando como chegar lá, o que hoje em dia é quase um código secreto, né? Ir no menu iniciar e digitar painel. E quando a gente abre, não tem aqueles ícones modernos, mas sim uma lista de categorias. É tipo um mapa do tesouro. O material lista algumas, tipo sistema e segurança, hardware e sons. Normalmente a gente passaria batido por elas, né? Mas vamos parar um pouco aqui. O que ainda tem em hardware e sons que a gente não acha fácil em outro lugar? Olha, hardware e sons é onde mora digamos, a alma sonora do sistema. Mudar os sons de notificação, de erro, de quando você liga o computador. Parece uma coisa boba, mas é o que dá personalidade para a máquina. Muda muito a nossa experiência de uso. É verdade, um som de erro irritante pode acabar com um dia. Exato. E fora isso, configurações mais avançadas de áudio, de microfones e principalmente a calibração de alguns equipamentos mais antigos ou muito específicos. As ferramentas para isso ainda estão todas lá, intocadas. Interessante, então vai muito além de só adicionar uma impressora. O guia também cita aparência e personalização. Eu imagino que a maior parte disso já esteja no menu novo ou não. A maior parte sim. Mudar o papel de parede, as cores, isso tá fácil. Mas, por exemplo, o gerenciamento detalhado de fontes do sistema, de temas, incluindo cursores do mouse, protetores de tela, esses detalhes mais finos ainda estão lá no painel de controle. Entendi. E tem outra categoria, relógio, idioma e região, que parece simples, mas é assim absolutamente crítica para quem trabalha com dados. A formatação de números, de moeda, de datas, é tudo controlado por ali. Se você já abriu uma planilha e as datas viraram uma bagunça completa, a solução provavelmente estava escondida ali. Nossa, já passei por isso. E sobre a facilidade de acesso? O material dá um destaque para essa categoria, e ela sempre me pareceu muito importante. E é fundamental. Ela representa o compromisso do sistema com a acessibilidade. E, de novo, o básico está no menu Configurações, mas as ferramentas mais robustas, como o reconhecimento de fala do Windows ou as configurações avançadas do teclado virtual, estão aqui. A lógica dessa organização por categorias é agrupar as tarefas por intenção, sabe? Você não precisa saber o nome técnico da ferramenta, só precisa ter uma ideia se o seu problema é de aparência, segurança. Faz todo sentido. É uma lógica que facilita a vida. Bom, essa visão geral já muda bastante a perspectiva, né? Não é uma lista de coisas velhas, mas sim um conjunto de ferramentas para especialistas. Agora vamos mergulhar no ponto central do material, que é o gerenciamento de contas de usuário. O guia nos leva num exercício prático, e o caminho que ele aponta é bem curioso. Ele nos manda para gerenciar outra conta. E aí, em vez de seguir o fluxo normal, ele nos instrui a procurar ativamente por duas opções. Não tenho as informações de entrada desta pessoa e, logo depois, adicionar um usuário sem uma conta da Microsoft. Por que o sistema parece esconder tanto essa opção? Dá a impressão que ele quer nos forçar a usar uma conta online. Porque ele quer, ele força. E essa escolha que o guia nos ensina a fazer não é só técnica, é quase filosófica. O que a gente está vendo aí é o epicentro de uma mudança de estratégia da Microsoft. A conta local, que é o que esse método cria, representa a era antiga da computação. Nela, a sua identidade digital, seus arquivos, suas configurações, tudo vivia e morria naquela máquina física. Era um sistema autocontido. E a conta da Microsoft seria o quê, então? A conta da Microsoft é a visão moderna. Nela, você não é o seu computador. Você é uma entidade na nuvem que simplesmente faz login em diferentes aparelhos. Seu papel de parede, seus favoritos, seus arquivos na nuvem, tudo te segue. É conveniente, não dá para negar. Mas
É uma troca. Você troca privacidade e controle por conveniência e integração. Uau! O guia, ao nos mostrar esse caminho escondido, está basicamente nos dando a chave para forçar o sistema a operar no modo antigo, devolvendo um nível de controle que, sinceramente, a Microsoft preferiria que a gente não tivesse. Caramba, eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. Não é só criar um login, é decidir onde sua identidade digital vai morar. O guia finaliza a criação com o nome Estudante Prático e menciona que contas sem senha são menos seguras. Mas, tirando a questão óbvia de privacidade, por que alguém hoje em dia ainda escolheria ter uma conta local? Por muitos motivos. Para contas de convidados ou temporárias, é perfeito. Alguém vai usar seu computador por um fim de semana. Uma conta local é rápida, é descartável e não exige que a pessoa te passe um e-mail. E em empresas ou laboratórios onde as máquinas não devem se conectar à internet, a conta local é a única opção. E claro, tem o usuário avançado que quer separação total entre a vida online e o que está na máquina. É uma forma de criar um santuário digital isolado. Certo, o estudante prático foi criado. Agora o guia nos leva para o processo inverso, a remoção. O caminho é parecido, mas no final a gente chega num ponto de decisão que é crítico. Aparece uma janela com duas opções: excluir arquivos e manter arquivos. Isso me parece um momento de alta tensão. E deveria ser. É uma daquelas pequenas janelinhas de diálogo que carregam um poder imenso, sabe? A escolha que você faz ali é, na maioria das vezes, irreversível. Vamos analisar isso. Excluir arquivos soa bem definitivo. O que acontece nos bastidores quando se clica ali? É a opção nuclear. O sistema executa um processo de exclusão completa. Ele apaga o perfil do usuário, as entradas no registro do Windows que tinham a ver com ele e, o mais importante, deleta permanentemente a pasta inteira daquele usuário. A gente está falando de documentos, downloads, músicas, área de trabalho, tudo. É uma limpeza completa e irrecuperável por meios normais. Pera um pouco, se a opção manter arquivos é tão mais segura, por que alguém em sã consciência escolheria excluir arquivos? Parece uma armadilha esperando para acontecer. É uma pergunta excelente, porque ela mostra a necessidade de ferramentas para cenários diferentes. A opção excluir arquivos é essencial quando você precisa garantir que os dados sumiram para sempre. Pensa aí em remover a conta de um funcionário que saiu da empresa de um computador compartilhado. Ah, sim. Ou quando você está preparando uma máquina para vender ou doar, você não quer que o próximo dono consiga recuperar arquivos pessoais. É a ferramenta certa para uma limpeza definitiva e, claro, para liberar espaço em disco. Faz sentido. E a opção manter arquivos? Como ela funciona na prática? Ela é a rede de segurança. O sistema ainda remove a conta do usuário login, as permissões, mas antes disso ele faz uma cópia de segurança de todos os dados. Ele pega as pastas de documentos, imagens, etc. e salva tudo numa pasta nova com o nome do usuário excluído. E essa pasta fica lá, na área de trabalho da conta de administrador que está fazendo a remoção. Assim, quem administra o computador pode revisar tudo com calma, salvar o que for importante e apagar o resto depois. Isso já me salvou uma vez, sabia? Tive que remover a conta de um parente do computador da família e quase cliquei em excluir tudo por pressa. A existência daquela opção manter foi o que impediu um pequeno desastre familiar, anos de fotos que teriam sido perdidas. Exato. É uma funcionalidade que mostra que o sistema foi pensado para o mundo real, onde erros acontecem. Exatamente. Essa pequena janela de diálogo encapsula a responsabilidade de ser o administrador de um sistema. Não é só sobre dar ou tirar acesso, é sobre ser o guardião dos dados que estão ali. Então, aprendemos a gerenciar as pessoas que usam o computador. Mas o guia não para aí. Ele nos leva a pensar sobre a vida útil das ferramentas que essas pessoas usam. O último ponto abordado é o gerenciamento de programas. Uma transição perfeita, porque afinal de que adianta organizar os usuários se o ambiente em que eles operam está uma bagunça? E aqui entra uma confissão. Por muito tempo, eu achei que para me livrar de um programa, era só achar a pasta dele lá em arquivos de programas e apertar delete. O guia é bem enfático
ao dizer que o único lugar correto para isso é na seção Programas do painel de controle, clicando em Desinstalar um programa. Por que essa formalidade toda é tão crucial? Porque a sua antiga abordagem, que é de muita gente, é como tentar demolir um prédio tirando só os tijolos da fachada. Uhum. Você remove a parte mais visível, mas deixa toda a fundação, a fiação elétrica, o encanamento, tudo para trás. Nossa. Quando um programa é instalado, ele faz muito mais do que só criar uma pasta. Ele se espalha pelo sistema. Certo, o guia menciona isso. Exatamente. Ele cria centenas, às vezes milhares, de entradas no registro do Windows, que é o cérebro do sistema operacional. Ele pode instalar bibliotecas de código, os famosos arquivos .dll, em pastas do sistema, que talvez sejam compartilhadas com outros programas. Ele cria atalhos, associações de tipos de arquivos. Você instala um editor de fotos, ele diz para o Windows: «Ei, a partir de agora todo arquivo .jpg abre comigo». Então, quando eu simplesmente apagava a pasta, eu estava deixando todo esse rastro de lixo digital para trás. Isso é meio assustador. Quais são as consequências reais disso no dia a dia? As consequências são cumulativas. É como poeira, sabe? Um pouquinho faz mal, mas com o tempo ela sufoca. Esse lixo digital causa o que a gente chama de inchaço do registro. O Windows precisa carregar e ler esse banco de dados gigante toda vez que inicia. E quanto mais lixo, mais lento ele fica. Pode levar a erros inexplicáveis quando o sistema tenta achar um arquivo que não existe mais. E claro, ocupa espaço. Usar o desinstalador oficial pelo painel de controle é a única maneira de garantir que o processo de remoção seja limpo. O próprio desenvolvedor do software criou aquela rotina para caçar e remover cada pedacinho que ele instalou. É uma questão de higiene digital e impacta diretamente a performance e a estabilidade do computador a longo prazo. Ok, isso muda tudo. Essa exploração de hoje foi muito além de um simples tutorial, né? Vamos tentar resumir os grandes insights que a gente tirou desse material. Primeiro, o painel de controle não é uma relíquia. É um arsenal de ferramentas de precisão para quem busca um controle mais profundo. Perfeito. Não é o passado. É a sala de máquinas que ainda move o presente. Segundo, a gestão de contas de usuário é uma decisão estratégica. A escolha entre uma conta local e uma conta Microsoft define se nossa identidade digital é centrada no aparelho ou na nuvem. Isso. E o guia nos ensinou a retomar esse poder de escolha. E aprendemos que remover uma conta vem com uma responsabilidade enorme, né? Encapsulada naquela decisão de manter ou excluir os arquivos. Uma lição sobre a importância de ser um guardião de dados. Exato. E por último, a desinstalação de programas é um ritual de higiene. Não é sobre apagar, é sobre limpar. Usar a ferramenta certa no painel de controle é fundamental para a saúde e para a velocidade do sistema a longo prazo. Exatamente. E tudo isso que a gente discutiu, partindo de um simples material de treinamento, nos leva a uma reflexão final, um pensamento para continuar explorando. O guia nos ensinou de forma brilhante o como gerenciar diferentes contas de usuário, mas isso levanta uma questão ainda mais interessante. Por que isso é tão relevante no dia a dia, mesmo para quem usa o computador sozinho? Além do cenário óbvio de uma máquina compartilhada, como a gente poderia usar contas separadas como uma ferramenta de organização pessoal? Pensemos nisto. Como seria ter uma conta dedicada só para o trabalho, com seus próprios atalhos, programas, um papel de parede minimalista, e outra para o lazer, com jogos, redes sociais e um ambiente totalmente diferente? Será que essa separação de ambientes digitais poderia nos ajudar a focar mais, a evitar distrações e, no fim, a ter uma relação mais saudável e produtiva com a nossa principal ferramenta?